seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir e like no vídeo. Nas profundezas da selva amazônica, uma criatura lendária espreita, pronta para dar o bote. Ela era muito maior que qualquer caranguejeira. Então, quando de pé... Ela ficava da altura de um ser humano. O povo daqui diz que é grande o bastante para matar suas criações, até mesmo suas crianças. Eles constroem suas chostas para se proteger. O Monster Quest vasculha a floresta tropical a pé, de barco e em primitivas estradas na selva, em busca dessas gigantes, usando uma câmera de alta tecnologia que pode até segui-las no subsolo. Bem, essa câmera é grande. E uma segunda expedição vasculha o deserto em busca de outro aracnídeo enorme, que dizem os boatos se banqueteia nos soldados americanos no Iraque. Ele tinha os ferrões mais feios que eu já vi em toda a minha vida. Há gigantes entre nós? Seu corpo era do tamanho de uma calota, seus ferrões teriam entre 22 e 25 centímetros, bem grande. Testemunhas no mundo todo relatam terem visto monstros. Eles são reais ou imaginários? A ciência busca respostas em Monster Quest. Esta é a bacia amazônica na Venezuela, lar de uma tribo nativa de índios chamada Piaroa. Eu tenho medo, tem tanta aranha por aqui. Mas o povo daqui diz que a selva abriga outra coisa. Aranhas monstruosas. Maiores do que qualquer outra documentada pela história ou ciência, atacando animais locais. Imaginamos se tal coisa pode existir. Contudo, os relatos não são recentes. No mundo todo, pessoas relataram encontros com aracnídeos enormes. O corpo dele era deste tamanho. Sua cor era marrom, o corpo era enorme e as pernas super fortes. Ele tinha os ferrões mais feios que eu já vi em toda a minha vida. Tamanhos, descrições e espécies variam em diferentes partes do mundo, mas no extremo do espectro, testemunhas descrevem espécimes de até 1,5 metros de diâmetro, com ferrões enormes, corpo peludo e do tamanho de cachorros pequenos. Essas aranhas monstruosas poderiam ser um tipo de caranguejeira, a maior espécie conhecida de aranha do mundo, ou pode ser uma espécie totalmente nova, desconhecida para a ciência. Os invertebrados talvez apresentem a maior diversidade de qualquer espécie ou organismo no planeta. Se o assunto são especificamente aranhas, existem cerca de 50 mil espécies conhecidas até agora e talvez existem 10 vezes mais que ainda não foram descobertas. As maiores caranguejeiras conhecidas no mundo, chamadas de Theraphosa leblond, são nativas da floresta amazônica na América do Sul. Muitas espécies de aranhas capturam e matam suas presas com a ajuda de uma teia. Mas estas são predadoras ferozes que espreitam silenciosamente suas vítimas antes de dar o bote e o golpe fatal. Seus ferrões são grandes o bastante para perfurar a pele humana e seu corpo é coberto por pelos urticantes. Quando são atacadas, elas lançam os pelos contra o inimigo, que penetram sua pele como fragmentos de fibra de vidro. Mas ninguém foi capaz de produzir evidências concretas de aranhas, ou qualquer outra, maiores do que 26,5 centímetros de diâmetro. Portanto, o Monster Quest vai mandar o aracnólogo Rick West em uma expedição até a floresta amazônica para caçar uma espécie maior do que qualquer outra já documentada. West está a caminho da Venezuela, a minúscula cidade de Puerto Ayacucho. Aqui ele se encontra com o guia amazônico Juan Carlos Ramírez. A Amazônia possui 580 milhões de hectares de densa floresta tropical, repleta de sapos veneno de flecha, lacraias e sucuris. É praticamente do tamanho do continente dos Estados Unidos. E é o esconderijo perfeito para uma espécie de aranha gigante. Novas espécies de aranha são descobertas toda semana, todo mês, todo ano. Então, a possibilidade de encontrar uma aranha gigante é algo bem plausível e eu espero vê-la. Relatos de aranhas monstruosas não estão limitados à floresta amazônica. Existem outros lugares em volta do globo onde aranhas gigantes foram vistas. Um dos encontros mais apavorantes com aranhas gigantes na história aconteceu nas selvas do Congo, na África Central.
foi com um explorador britânico, Archie Lloyd, e sua esposa Margaret. Em 1938, o recém-casado Lloyd e sua esposa decidiram fazer um safari em sua lua de mel. Quando o senhor e a senhora Lloyd desciam essa trilha na selva, no meio da floresta tropical do Congo, eles viram uma criatura grande, mas de aparência estranha, atravessando a trilha à frente deles. No início, eles acharam que era um macaco muito grande, andando de 4, ou talvez um grande felino da selva. Mas quando se aproximaram da criatura, ficaram horrorizados ao ver que, na verdade, era uma aranha gigantesca. Algo como uma caranguejeira. De acordo com Lloyd, a aranha tinha uma envergadura de perna de 1,20 m a 1,5 m, mas ele não foi capaz de documentar o que viu. Quando Lloyd foi pegar a câmera, a aranha gigante voltou correndo para a floresta e desapareceu. Antigamente, na África colonial, de tempos em tempos, exploradores e caçadores de grandes animais encontravam animais estranhos, inclusive aranhas gigantes, mas não costumavam relatar essas observações por medo de serem ridicularizados. Afinal, quem acreditaria na história de uma aranha com uma envergadura de perna de mais de 1,5 m? Isso é quase o tamanho de um ser humano. Apesar de inúmeros relatos por todo o mundo, as aranhas gigantes são desconhecidas para a ciência moderna. Mas a história até defende a existência de tal monstro. 390 milhões de anos atrás, havia criaturas pré-históricas gigantes chamadas Dichylopterus renania, medindo quase 2,5 metros. O Dichylopterus renania era um escorpião do mar bem grande, um pouco maior do que um crocodilo ou um crocodilo de um bom tamanho. Ele comia peixes bem grandes e qualquer outra coisa que conseguisse. Com aquele tamanho, ele podia pegar até membros de sua própria espécie. Com certeza era o maior predador de seus dias. Uma garra fossilizada dessa criatura foi encontrada em 2007 na Alemanha. Só a garra mede mais de 45 centímetros de comprimento, sugerindo que criaturas como escorpiões e aranhas certa vez adquiriram proporções monstruosas. As pessoas sempre souberam da existência de outros grandes aracnídeos e artrópodes no passado, mas ninguém sabia de que tamanho podiam ficar. Mas se existem evidências de um aracnídeo gigante de 390 milhões de anos atrás, pode ainda existir um nas regiões remotas da Terra? É o primeiro dia desta expedição do Monster Quest na Venezuela. E sua primeira parada é a pequena cidade de San Rafael de Banuari, na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Aqui, West e Ramírez buscam relatos em primeira mão de aranhas gigantes espreitando na selva próxima. Certo, obrigado. É por ali. E eles são levados a este homem, um xamã Piaroa, o guardião do portal para o mundo dos espíritos. Ele está dizendo que uma pessoa no vilarejo viu o que acredita ter sido uma caranguejeira, mas a viu pegando um cachorro. Sério? Levando um cachorro do vilarejo para a selva. Quando ele era garoto, diz a história, uma caranguejeira gigante saiu da selva e foi para a vila, onde pegou um cachorro pequeno com suas quelíceras poderosas. Não havia chance de escapar. A aranha injetou uma dose fatal de veneno e então arrastou o cachorro para a floresta. Para uma coisa pegar um cachorro, Ela que tamanho ele disse que tinha? Ele pode mostrar mais ou menos, assim, com as mãos? Ele está mostrando o tamanho do abdômen. Então isso é o abdômen? É, então. Maior do que uma bola de basquete. Alta assim? Então, quando levantava as pernas... Então, quando se levantava... Ela ficava do tamanho de um ser humano. Uma aranha grande como um homem é enorme. Mas onde estão as evidências? É possível que o povo local esteja vendo outra coisa? Um macaco dos grande. Não me ocorre que eles a estejam confundindo com qualquer outro animal grande na selva. Eles sabem exatamente a aparência de uma caranguejeira e eu tenho certeza de que são precisos no que dizem. West e Ramírez então seguem em frente, um passo mais perto de encontrar sua gigante. Saindo do vilarejo, eles descem o rio Orinoco até sua base, o Orinoquia Lodge. As aranhas que eles estão procurando muito provavelmente estarão intocadas bem fundo. Então, West se armou com uma câmera especial, a videosonda XL da GE, para ajudá-los a espiar fundo em seu esconderijo.
Este endoscópio tem um cabo de alimentação bem longo que podemos colocar dentro da toca. Essa sonda normalmente é usada pela indústria aeronáutica para ver dentro de equipamentos como motores de avião e pela polícia para fazer vigilância em espaços confinados. O dispositivo nunca foi usado com esse propósito antes. E se houver uma lá e nós queremos desentocá-la porque ela parece enorme, assim nós poderemos encontrá-la. Eu mal posso esperar para entrar na selva e usar a sonda. A evidência de aracnídeos gigantes é esparsa. Contudo, em 2004, esta foto de um monstro de 8 pernas, feita no Iraque, apareceu na internet e começou a se espalhar como fogo. A foto mostra o que aparentemente é uma criatura enorme, de jeitão extraterrestre. A foto não é a única suposta evidência dessas criaturas do deserto. Histórias fantásticas, saídas do Oriente Médio, falam de animais que comem o estômago de camelos. Correm pelo chão do deserto a velocidades de 40 km por hora e com predileção pela carne humana. Eles são chamados solífugos, uma espécie conhecida. Mas essas fotos e histórias são enganações ou evidências de que os solífugos crescem e ficam gigantes? O Monster Quest estudará essas histórias minuciosamente para descobrir se são mais do que apenas lendas urbanas. E para descobrir pistas biológicas, vamos para o Texas, ao deserto do Parque Estadual Seminole Canyon, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Como o deserto do Iraque, este também é um dos muitos lugares do mundo onde se diz que esses animais espreitam. No Texas, são conhecidos como mate-venados, ou matadores de veados. Pegamos tudo? Pegamos. Tudo pronto? Sim. Vamos nessa. Quem lidera a expedição é Chrissy Reddick, da Texas A&M. Ela tem a companhia da colega entomologista Jessica Honaker. Chrissy e Jessica passarão os próximos 2 dias vasculhando o deserto escaldado pelo sol e o terreno rochoso em busca dessas criaturas de 8 pernas. Se encontrarem algum espécime fora do comum ou com anomalias anatômicas, isso dará credibilidade aos relatos do Oriente Médio. Suas ferramentas incluem armadilhas com câmeras e luzes de rastreamento sensíveis a aranhas. Elas começam o dia no setor norte do parque. Existem várias espécies diferentes por todo o sudoeste dos Estados Unidos até o Colorado e o Wyoming. Estamos no período entre junho e julho e é ideal para encontrá-los. Eles podem ser encontrados mais tarde, antes disso, mas essa é uma época de grande atividade para os solífugos. Chrissy e Jessica conseguirão apanhar o esquivo demônio do deserto que estão procurando? Pega! E na Venezuela a caçada vai para o subsolo. No mundo todo contam-se lendas de aranhas gigantes com uma envergadura de perna de 1,5 metro ou mais. No Iraque, alguns soldados em serviço supostamente foram mordidos por um predador gigante do deserto chamado solífugo. Histórias das frentes de batalha falam de uma criatura comedora de carne com ferrões enormes, que teria o tamanho de um gato pequeno. Estes soldados ouviram as histórias. Aqueles que eu vi são quase do tamanho da minha mão. Não do mesmo tamanho, mas quase. E eu tenho mãos bem grandes. Ele tinha os ferrões mais feios que eu já vi em toda a minha vida. Sabe aquele filme Predador? Bom, esse é o aspecto da boca dele. Não tenho medo de muitas coisas, mas aquele aracnídeo em particular me deixa com calafrios na espinha. Esta foto tirada no Iraque apareceu na internet. Mas ela é a evidência de um monstro de 8 pernas no deserto do Iraque ou uma fotografia falsa? Nossos especialistas vão analisar essa evidência. Um perigo para os humanos. Dizem os boatos que esses aracnídeos atacam soldados à noite. Mas são encontros verdadeiros ou lendas urbanas? Nos desertos do Iraque, segundo as histórias, um soldado está para se recolher. Ele se acomoda em seu catre, mas embaixo dele algo o espera. Quando as luzes se apagam, a criatura entra pelos lençóis e vai na direção de seu braço. A criatura começa a rasgar sua carne, injetando uma dose de anestésico junto com seu veneno. O soldado está dormindo e não sente nada. A aranha está cortando nacos de sua carne. É claro que ele não se dá conta devido ao anestésico que foi injetado. Quando o soldado acorda na manhã seguinte, seu braço está coberto de sangue, sua carne e músculos foram comidos.
Christy Reddick e sua colega Jessica Honaker estão caçando solífugos no Seminole Canyon, perto de Del Rio, Texas. Elas não acreditam na existência de solífugos gigantes, mas estão dispostas a procurar um. E elas não estarão necessariamente embaixo das pedras grandes. Essa espécie muito conhecida não é uma aranha, mas um parente próximo delas, chamado solífugo. Em inglês, seu nome popular é aranha de camelo. O nome se origina do termo latino fugindo do sol. O solífugo, como outros aracnídeos, possui um exoesqueleto e 8 pernas, mas pode correr mais rápido do que a maioria das aranhas e usar sua mandíbula potente para destruir suas vítimas, como visto nesse vídeo fornecido ao Monster Quest por um soldado no Iraque. Ele mostra um solífugo que subiu uma parede carregando um lagarto pequeno e agora o está consumindo. Eles são caçadores muito ativos. Eles têm mandíbulas potentes. E o que eles fazem é eviscerar e macerar suas vítimas. Mas estão ficando tão grandes quanto as histórias da internet fazem parecer? Chris e Jessica continuam sua busca na fronteira do Texas. Não achei nada. Nem eu. Vamos tentar mover essa aí. Vê no que dá. Eu acho que é seco demais aqui. Que tal a gente chegar mais perto da borda? No canyon? É quase como se eles tivessem um radar, para saber que estamos procurando por eles. É, quando você está procurando por eles, não consegue encontrar. É, eles se escondem no seu saco de dormir. Elas não estão encontrando nada, mas, de repente, uma descoberta. Vem cá, tem uma caranguejeira aqui. Pega, pega, pega! Oh, ela é linda. Legal! Isto é um macho de caranguejeira marrom do Texas e são bem comuns nessa área, mas nos últimos 2 anos têm sido bem escassos. Mas não é o aracnídeo que elas estão procurando. Elas soltam a aranha e seguem em frente. Ninguém se apresentou para dizer onde e quando esta foto foi tirada. Mas Danny Mendes, do Centro de Ciências Liberty, New Jersey, analisa a foto. Olha, aqui você tem essencialmente esse emaranhado gigante de pernas, presas e braços, e ele parece absolutamente enorme quando você o vê e compara com a perna desse soldado aqui atrás dele. O maior espécime de solífugo encontrado no Oriente Médio tinha 15 centímetros de comprimento. Mas afirma-se que o monstro na foto tem 6 vezes esse tamanho. Será que essa é uma espécie mais nova, maior e mais feroz? Olhando para essa foto, parece que você está vendo um organismo gigante, mas na verdade você está vendo 2. A foto mostra um solífugo se segurando ao outro com sua mandíbula potente. Dá para ver claramente que são 2 solífugos menores, significativamente menores, e não um grande como você imaginaria inicialmente ao olhar para essa foto. Mas olhando para a escala, comparado à mão e ao punho do soldado aqui em cima, eu diria que provavelmente não medem mais do que uns 12 ou 15 centímetros cada. Então, o ângulo da foto e a posição da câmera fazem a criatura parecer muito maior. No Texas, a noite está caindo enquanto Chris e Jessica montam câmeras sensíveis a movimento para ajudar em sua busca. Elas apontam o feixe de laser da câmera para a isca. Um carnudo pé de porco que servirá para saber se um solífugo come a carne de um animal maior. Se ele vier, vamos registrá-lo com a câmera, porque terá de mastigar aquela carne e arrancar pedaços dela, se ele vier. Em seguida, elas partem sob a luz da lua em busca de evidências. Eles vivem em um habitat acidentado, então sempre é duro, é quente, é seco. E eles são tão velozes que se você levantar uma pedra e achar um, precisa estar muito em forma para conseguir pegá-lo. Elas montam uma armadilha simples, mas altamente eficaz para atrair os solífugos em sua direção. Um simples lampião. E o que isso vai fazer é atrair insetos voadores e também rastejantes. E isso, por sua vez, talvez atraia alguns solífugos. E na Venezuela é o segundo dia da expedição para encontrar uma aranha de tamanho monstruoso. Rick West e Juan Carlos Ramírez retornam ao vilarejo de San Rafael de Manuari para ampliar suas buscas.
O xamã os leva para as profundezas da selva, onde uma aranha enorme pode ter arrastado um cachorro pequeno para mostrar a ele como apanhar qualquer aranha gigante que encontrarem. Embora as aranhas tenham 8 olhos, elas enxergam muito mal. Portanto, elas sentem as vibrações para saber se existem presas nas proximidades. O xamã os conduz até uma toca que provavelmente contém uma aranha. Usando um cipó, ele lentamente atrai a criatura para fora. Ah, estou vendo. Ah, essa é das grandes. Enquanto emerge de seu esconderijo, elas podem ver que é grande, mas não é o seu monstro. O xamã atrai mais aranhas de seu submundo e as prepara para esta refeição, raramente testemunhada. Ele remove suas entranhas, antes de pôr os corpos no fogo para assar. Ele disse que, desde a infância, quando ele saía para caçar com o pai dele, essa era a sua principal fonte de alimento, quando passavam semanas fora caçando na floresta. Está muito quente. Acho que eu preciso comer, né? Sim, precisa. Quem diria, é bom. West e Ramírez seguem para o vilarejo de Gavilã, onde Ramírez ficou sabendo que alguém viu essas criaturas. Eles chegam à cidade no momento em que alguns moradores estão preparando o tradicional pão de yuca. Seguramente detrás de los montes. Ele diz que não tem havido ataques a este vilarejo, mas ele ouviu dizer que mais adiante, nas montanhas e no vilarejo vizinho, que ele ouviu algo a respeito disso. Sobre as caranguejeiras gigantes? Atacando as galinhas. É sério? É. Então, pode até ser. Nós vamos até Pandari para ver o que tem lá. Então precisamos subir mais as montanhas na direção dos outros vilarejos? Isso. Tá. Obrigado, hein? Tudo bem. Obrigado, hein? A expedição continua. E a equipe pega uma estrada de terra até o vilarejo remoto de Pandari. Mas então um desastre ameaça deixar a equipe presa no meio da selva. A Amazônia não é o único lugar onde as aranhas são uma fonte de medo e fascínio. Elas são criaturas antigas que remontam milhões de anos, que se tornaram parte do folclore humano no mundo todo. Desde Aracne, a mítica criatura metade mulher e metade aranha da Grécia Antiga, a uma mulher-aranha Navajo, que dizem roubar crianças pequenas e levá-las de volta ao seu esconderijo. E até os filmes B da era do preto e branco de Hollywood difamam as aranhas. Para muitos, as aranhas são uma causa de medo debilitante. Criaturas que eles acreditam causarão danos e morte. A verdadeira incorporação do pavor. As pessoas têm medo de aranhas porque elas são meio sinistras e não sabem muito a respeito delas. Só que ficam nos cantos de sua casa. E aranhas bem pequenas, como as viúvas negras, que têm menos de 2 centímetros, podem morder e matar um ser humano. Rick West e Juan Carlos Ramírez partiram da cidade venezuelana de Gavilã para ir às montanhas em busca de uma aranha gigante. Uma criatura que aparentemente está aterrorizando a região. Para uma aranha conseguir pegar um cachorro ou uma galinha, ela precisa ser tão grande e tão lenta, de certo modo. Na real, seria assustador ver uma coisa assim. Disseram a eles que pode haver uma aranha gigante morando perto do vilarejo remoto de Pandari. Mas então, ocorre um desastre. Um pneu traseiro fica preso na ponte de toras, obrigando o veículo a parar.
O que nós temos que fazer é dar a ré no carro enquanto colocamos esta tora aqui no lugar. Estávamos a caminho de um vilarejo remoto chamado Pandari e, como você pode ver, as pontes são extremamente primitivas e esta era a última ponte que tínhamos de cruzar e não sabemos se vai dar para tirar o carro daí hoje. Este pode ser o fim da nossa busca pela caranguejeira gigante. Eu espero que possamos tirar o carro e continuar em frente, mas eu não tenho certeza agora e também não tenho grandes esperanças. Você já olhou? Consegui. Segure este tronco aqui. E agora vamos girá-lo juntos. 1 hora sob o sol escaldante deixa a equipe frustrada. Se colocássemos outra prancha em cima daquela ali, olha... Bom, agora eu vou... Ele quer tentar de outro jeito. Posicionar o pneu da frente bem nessa tora aqui, tá bom? Tá bem escorregadio, eu não sei não. Finalmente, após um atraso de mais de 2 horas, eles conseguem sair. Quando se está em uma área tão remota, esse tipo de coisa acontece. Eu estava pensando, talvez tenhamos perdido o dia. Vamos acampar aqui, esperar e andar para algum outro lugar, mas eu acho que demos sorte. Eles seguem viagem e chegam ao vilarejo de Pandari para continuar com sua busca por evidências. Eles se unem a Simone e seu pai Antônio, que falam de moradores que desapareceram e nunca mais voltaram. Já houve muitas mortes e algumas foram atribuídas a ataques de caranguejeiras, embora eles nunca tenham visto. Então ele quer dizer que algumas pessoas morreram ou desapareceram devido ao que eles acreditam serem ataques de caranguejeiras gigantes? Exato. Quando deixaram seus vilarejos, saíram para passear à noite e alguns deles não voltaram. Além dos moradores falarem de aranhas enormes, o Monster Quest descobre que constroem seu vilarejo para se defender delas. Isso é uma prova de que existe mesmo alguma coisa lá fora? Eles têm medo de que caranguejeiras entrem em suas casas? Pode nos repetir a história que nos contou sobre seus antepassados, que era preciso fechar tudo para as crianças não saírem? Eles constroem suas choças com telhados de sapê que descem até o chão e fazem isso como proteção adicional, porque disseram a eles que as caranguejeiras poderiam entrar em suas comunidades e levar suas crianças embora. Sério? Isso é incrível. E a aranha dessa história é aquela que West e Ramirez estão procurando. Armados com a videosonda, eles se equipam e se dirigem para a selva para caçar essa gigante. E à medida que avançam mais pela floresta, alguma coisa chama a atenção de West. Ei, Juan Carlos, tem uma aqui. É uma toca de aranha. E é grande. Olha só. Olha. Puxa, é grande. Olha só, é difícil acreditar que foi feita por uma aranha, mas essa deve ser uma aranha muito gigante. Apesar das descrições das testemunhas, Eugene Fuzzy não acredita que uma aranha possa alcançar um tamanho tão monstruoso. Nas condições atmosféricas atuais, aranhas muito grandes, maiores do que uma bola de basquete, com uma envergadura de perna de 1,20 m, são improváveis devido às restrições de oxigênio. O sistema circulatório delas é pobre e também porque usam pulmões foliares para transportar o oxigênio pelo corpo. Os pulmões das aranhas são divididos em uma série de câmaras que se parecem com as páginas de um livro. Com os níveis atuais de 21% de oxigênio no ar, é muito improvável que uma aranha conseguisse o oxigênio suficiente para sustentar o gigantismo. Os níveis de oxigênio há 390 milhões de anos, época em que outros aracnídeos gigantes prosperavam, eram quase 65% maiores do que são hoje. Mas se uma aranha de tamanho monstruoso existisse, qual seria o tamanho de seus ferrões? Usando um microscópio eletrônico de alta resolução, Fuzzy aumenta uma presa de caranguejeira de 2,5 cm para alcançar proporções monstruosas. Uma aranha com o corpo do tamanho de uma calota teria ferrões provavelmente de 22 centímetros até 25 centímetros, o que é bem considerável. Você não gostaria de ser mordido por isso. Os ferrões dela poderiam facilmente penetrar seu tênis, o seu pé e também a sola de borracha do seu tênis sem problema nenhum. Os ferrões das caranguejeiras estão entre os dispositivos mais potentes da natureza. Cada presa atua como uma seringa, injetando veneno na vítima da aranha. E o veneno rapidamente transforma as entranhas de sua vítima em líquido antes de ser consumida, deixando para trás uma casca vazia de pele e osso.
Mas nem todas as histórias de terror vêm de países distantes. Mas esta teia gigantesca foi descoberta em 2007 por funcionários do Parque Estadual Lago Tawakoni, no norte do Texas. Tinha o tamanho de 2 campos de futebol. Em poucos dias, ela ficou cinza só pela quantidade de mosquitos que apanhou. E não me surpreenderia se algum tipo de pássaro pequeno também foi apanhado. A teia poderia ter sido criada por alguma aranha maior e desconhecida? Ou foram muitas aranhas trabalhando juntas para capturar presas? Pesquisadores ainda estão analisando aquela teia de aranha e estão coletando amostras e tentando descobrir o que aconteceu lá. Mas, em minha opinião, foram 2 espécies de aranhas que produziram muita seda. Ou só um monte de filhotes, muitos filhotes de aranha nascendo ao mesmo tempo. Mas acho que ela deixou algumas pessoas pasmas. Em outra parte do Texas, Chrissy Reddick e Jessica Honecker continuam sua busca noturna por solífugos no deserto, na tentativa de descobrir se as histórias contadas no Iraque são verdadeiras. Elas caçam as criaturas usando uma luz vermelha que ajudará a iluminar a área sem afugentá-las. Outras criaturas de 8 pernas estão surgindo na escuridão, mas nenhum solífugo. O que estamos procurando são os solífugos se movimentando à noite, meio frenéticos, correndo sobre as pedras, enfim, correndo por aí, procurando comida, procurando um companheiro. Existem relatos de solífugos correndo a até 40 km por hora. E embora a velocidade cientificamente documentada seja de menos de 16 km por hora, eles podem ir e vir em um piscar de olhos. Eles andam muito rápido, mesmo para uma criatura tão pequena. Elas checam a armadilha, na esperança de achar uma. Temos algumas dezenas de formigas e algumas mariposas voando por aí, mas... alguns besouros. Nenhum solífugo. Chris e Jessica continuam a avançar pelo deserto. Essa é a hora da noite em que deveriam estar por aí, que deveríamos poder andar por aí e dar de cara com eles. Ouviu isso? Tem algum animal grande aqui, em algum lugar. Enquanto a noite avança, a esperança de encontrar solífugos diminui e a busca chega ao fim. Embora Chris e Jessica tenham vasculhado uma grande área do parque, não conseguem encontrar nenhuma das criaturas esquivas. Mas há esperança. A câmera ainda está gravando o pé de porco que foi colocado como isca. E pela manhã, quando a expedição continua, as evidências sugerem que algo pode ter mordido. Oh! Foi mastigado por alguma coisa. No mundo todo, contam-se lendas de aranhas gigantes de 1,5 metro de diâmetro do tamanho de um cachorro. O aracnólogo Rick West e Juan Carlos Ramírez buscam provas nas florestas da Amazônia, perto da cidade de Pandari, na Venezuela, onde os habitantes dizem que aranhas ficam grandes o bastante para caçar galinhas. Olha o tamanho disso. Nós soubemos que eles projetam suas choças especialmente para evitar que essas gigantes entrem nelas à noite e ameacem suas crianças. No mínimo, seu medo é real. Talvez devêssemos tentar pescá-la. A moda antiga? A moda antiga. A moda indígena? Com certeza. Sente alguma coisa? Nadinha, não tem nada fisgando. E se tentarmos usar a sonda, acha que vai funcionar? Eu acho que sim. Já que o West não consegue atrair a aranha para fora, ele examinará a toca com a videosonda. Só me avisa quando tiver uma imagem, tá? Pronto, estamos gravando. A câmera mudou de direção? Ela segue o comprimento deste tronco. Não é um tronco muito grande. Se for preciso, podemos rolar esse tronco, mas teremos que cortar alguns ripós. Pode haver uma espécime bem grande ali dentro. A câmera embaixo do tronco pode descer de 2,5 a 3 metros, mas a videosonda pode ver dentro do submundo escuro da aranha e talvez mostre a eles a imagem de uma gigante. West insere a câmera mais fundo na toca e Ramírez fica de olho na tela, atento a qualquer movimento. Nossa, essa câmera é enorme. De repente, alguma coisa surge no monitor. São 2 pernas. E parecem ser bem longas. Olha só. Eles veem o exoesqueleto de uma aranha grande que trocou de pele. As aranhas têm uma pele externa chamada exoesqueleto.
Quando a aranha fica grande demais para o exoesqueleto, ela troca sua pele inteira para dar espaço para outra. E quanto mais vezes uma aranha troca de pele, mais monstruoso pode ser o seu tamanho. Se ela trocou de pele, quer dizer que está ficando maior e pode estar maior do que esta pele que estamos vendo. West deixa a sonda de lado para capturar a aranha. Acho que deveríamos desligar e tentar tirar o tronco. Certo, vamos fazer isso. Mas depois que viram o tronco e escavam a terra, a câmera abaixo dele não revela nada. Não, acho que é uma câmara vazia. E a câmera vazia significa que West e Ramirez precisarão avançar mais pela floresta para encontrar sua gigante. No Texas, Chrissy Reddick e Jessica Honaker checam suas armadilhas para saber o que atacou a isca. Oh! Ela foi arrastada. Alguma coisa mastigou. Está faltando um pedação aqui, mas... Nossa, olha tem isso. Pequenas marcas de mordidas. As marcas de mordida parecem ser de outro animal, maior. Mas as câmeras podem provar que solífugos estiveram aqui. Elas pegam a câmera e descarregam as imagens. O que é isso? Mas o que é isso? Isso é um felino? Mas os solífugos continuam esquivos. Gambás e felinos parecem ser os únicos animais que apareceram. Fotografamos gambás. Gambás e um felino. E não temos como dizer o que está no chão. Então, pode ser que qualquer coisa tenha passado por cima da isca. Christie continua cética em relação à maioria das histórias de aracnídeos que vêm do Iraque. Um dos maiores mitos na internet é que os solífugos se chamam aranha-camelo em inglês porque comem o estômago de camelos. É um grande mito, não é verdade, não. Eles não comem camelos. Os maiores vertebrados que comeriam seriam comparáveis ao tamanho deles. Um lagarto, uma cobra, um camundongo ou roedor de algum tipo. E assim como os nossos outros especialistas, Christie duvida que os solífugos possam crescer até 1 metro. Alguns soldados já viram aracnídeos bem grandes, mas quando uma coisa é assustadora, sempre parece maior. Christie e Jessica ainda não viram um solífugo apetitoso por carne humana. Mas pesquisas adicionais sobre a criatura que poderiam revelar novas descobertas. Talvez haja mesmo algo gigante lá fora. Não vou dizer não, porque parte da diversão da ciência é a descoberta. E eu jamais destruiria o interesse ou a esperança de haver alguma coisa lá fora, dizendo, não pode existir, blá, 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 porque pode. E em Pandari, na Venezuela, West e Ramirez prosseguem na busca por sua gigante. O sol está se pondo, mas West não se abala. As aranhas são noturnas, permanecerão ativas durante a noite, assim como West e Ramirez. Ótimo, ouça isso. Oh. Tem rãs por todo lugar, então esta é uma noite ideal para achar caranguejeiras. O som das rãs arbóreas e grilos enchem a floresta, mas não há sinal de aranhas. Olha isso, Rick. É uma cobra. Seu veneno não é potente, só dá para paralisar uma rã. É uma cobra moderadamente peçonhenta. É uma beleza. E no meio da escuridão, algo chama a atenção de Ramirez. Ei, Rick, encontrei alguma coisa. Vem aqui. Nas selvas amazônicas da América do Sul, os povos nativos dizem que há aranhas gigantes à espreita, alimentando-se de criações e talvez até de crianças. Na Venezuela, esse xamã diz que uma aranha de 1,5 metro matou um cachorro. E este homem diz que uma aranha levou uma criança pequena de um vilarejo próximo. E no Congo, um casal britânico testemunhou uma aranha descomunal de 1,30 metro a 1,5 metro. Se uma aranha de 25 centímetros é capaz de apanhar presas de seu próprio tamanho, a presa de uma aranha de 1,5 metro é inimaginável. Pode a ciência provar a existência de tal aranha? Sob o mando da escuridão, nas profundezas da Amazônia, Rick West e Juan Carlos Ramirez continuam sua busca por uma aranha de tamanho monstruoso. Olha, elas são venenosas? Não tenho certeza.
São cupins? São cupins, sim. Eles continuam avançando pela floresta, torcendo para encontrar algo na escuridão. Ei, Rick, acho que eu vi alguma coisa bem ali. O que é? Tem uma caranguejeira enorme dentro da toca. Ah, sim, estou vendo. Precisa ficar bem parado. Se sentir vibrações, ela vai entrar na toca de novo. Esta aranha é grande, mas nem chega perto do tamanho daquelas vistas pelas testemunhas. Ah, não. Lá foi ela. Entrou na toca. Na manhã seguinte, West e Ramírez se dirigem para a floresta. Eles têm uma última chance para encontrar seu monstro. Percorrer essa trilha, depois de ouvir todas aquelas histórias de caranguejeiras gigantes, é meio preocupante. Eu sei. Tem alguma coisa aqui, Rick. Será que é uma aranha? Eles encontram que pode ser outra toca de aranha. Com certeza parece uma toca de aranha. Eu acho que devemos examinar e ver se tem uma aranha lá dentro. Eles tiram a sonda. Dá para levar para os lados ou... Sim, a câmara tá... Ela se divide em várias câmaras. E ficam surpresos com o que vem em seguida. Olha só, enorme. Olha, é o abdômen dela. Consegue ver mais partes dela? Ah, sim, eu consigo. Ela está descendo. Parece que uma perna desapareceu. Ah, ela está de costas. Está apontando o abdômen na sua direção. Então, cuidado, ela pode lançar alguns pelos aí. É, eu estou começando a senti-los na garganta. Olha só, ela está lançando mais. Dá para vê-los subindo pela toca. Elas entram nas narinas e podem causar asfixia em seres bem pequenos. Em um último esforço, West saca sua faca para escavar e tirar a aranha. Estamos perto. É uma pele trocada? Um pedaço da pele. Veja os ferrões dela aqui. São muito potentes. Eles são capazes de dar uma mordida muito forte. Aí vem ela. Ela tá vindo. Tá soltando pelos. Está roçando mesmo. É, e como? Não é bom inalar isso, hein? Eles encontraram sua gigante. Uma espécie maior do que se conhece. Ah, aí vem ela. Aí vem ela. Ah, ela é linda. Olha só. Dá pra ver que andou soltando pelos. Tá vendo? É uma postura defensiva. Se eu avançar um pouco mais, ela vai me morder. Os ferrões dela devem ter uns 6 milímetros de comprimento. São ferrões enormes. Uau. Ela seria capaz de penetrar o meu polegar com esses ferrões. Ela o perfuraria sem problema nenhum. De longe é a maior aranha que eles encontraram. 50, 56 gramas. Mas ainda não encontraram nenhuma gigante. Quando estendo as pernas dela na diagonal, eu diria que dá uns 25 centímetros, talvez uns 27. Está bem perto do tamanho conhecido delas, mas estamos procurando uma gigante. Estamos em busca do monstro de todas as caranguejeiras. Existem maiores nesta floresta. Esta é grande o bastante para o meu gosto. Após vários dias procurando esconderijos em potencial, West e Ramírez encontraram uma coisa, um pavor real entre os habitantes locais de uma criatura que a ciência ainda não documentou. Eles voltarão à selva da Venezuela de novo para tentar provar que existe verdade nos relatos das testemunhas. Eu torcia para encontrar alguma aranha maior do que as conhecidas, mas, ei, é isso que vai me manter voltando para explorar de novo essa selva. Sempre há esperança. E isso é o principal. Eu já trabalho aqui há mais de 20 anos agora e nunca vi nada tão grande. Mas, por outro lado, eu também acho que eles não têm motivo para inventar essas histórias. Então existe um mistério lá fora e esperamos encontrar algumas respostas. Embora os relatos das testemunhas afirmem que ela existe, a evidência de um aracnídeo gigante ainda não foi comprovada. Mas, já que 6% da Terra são cobertos por florestas tropicais, lar dos maiores aracnídeos conhecidos, é possível que tal monstro exista, escondido na densa vegetação rasteira, aparecendo apenas à noite, em busca de sua próxima refeição. Com certeza seria tolice pensar que sabemos o que existe lá fora. É bem possível que exista algo muito impressionante, mas que ainda desconhecemos. Tenho terrários vazios em casa. Não me incomodaria de pôr uma aranha de mais de 1 metro neles. Espero que elas existam, seria o máximo.
Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.